Boa tarde, aqui é o Diogo Molina Góes. Eu queria falar uma coisinha que vem me encafifando ultimamente. O que seria? Lives são feitas, divulgadas e postadas no YouTube. Normalmente essas lives têm duração de 60 minutos, 1 hora exata. Elas pegam colunas de jornais assinadas por colunistas do Globo, da Folha, do Estadão, e além de editoriais desses veículos para fazer explanação. Aí você fala, tem algo errado nisso? Tem. Num país em que não se lê, muitas vezes, num país em que se omite, perdão, que se emite opinião sem ler, sem ouvir e sem assistir o que está sendo divulgado, veiculado, transmitido, publicado. É comum nesse país. E essas lives que são comentadas através do trabalho, vou citar alguns dos colegas, Eliane Cantanhede, do Estadão, Bruno Bogossian, da Folha, Bernardo Melo Franco, do Globo, Amília Leitão, também do Globo, e a Adriana Fernandes também, agora na sua nova empreitada da Folha. São comentários que ficam ali 1 hora exata comentando aquele material em si, né? Fica ali uma eternidade e aquilo não para. Quem escuta esse material já tem a sua opinião formada, nem é pré-formada, porque este receptor, usando um termo da língua portuguesa, porque existe o emissor, quem fala, e o receptor que recebe. Eu estou falando, eu sou o emissor, você que está ouvindo, vendo essa mensagem é o receptor. O receptor tende a ter o seu conceito já formado sobre o que aquele emissor fala. Ele não vai atrás do acervo da Folha, do Estadão, do Globo, para ler o texto publicado. Ele não vai ler nenhum parágrafo sequer. E existe critério, eu vou explicar para vocês, de análise de coluna de jornal. Isso eu posso falar com bastante propriedade, porque eu já escrevi mais de 2.000 colunas para 2 livros meus sobre os trabalhos de coluna que a Eliane Cantanhede publicou tanto na Folha quanto no Estadão. Somando tudo, dá um tempo. O primeiro volume tem 1.411 colunas e o segundo tem 744. Dá mais de 2.000 colunas publicadas. Qual o critério, muitas vezes, que eu utilizo? Primeiro, o que o texto tem a me dizer? Do que o texto fala, exatamente? A gente tem que partir desse pressuposto, muitas vezes, para a gente comentar um assunto. O que o texto diz? O texto comenta sobre o quê? A gente já tem que partir disso. O que o texto tem a dizer? Outra coisa que nós temos que deixar bastante claro nesse critério, muitas vezes o colunista usa uma tendência. Eu vou citar um exemplo. Em 2021, a própria Eliane Cantanhede usou a opinião dela para falar que na época, ex-presidente Lula, já liberto, deveria ser candidato a vice-presidente, não na cabeça de chapa, como presidente. O que isso significa na interpretação de quem está escrevendo e comentando aquela coluna? Essa é uma opinião da colunista. Ela não é o que nós chamamos uma fonte ligada ao PT, ao ex-presidente que falou, que veio até nós, nos comentou, ou ligado ao próprio Partido dos Trabalhadores. Há pessoas próximas, há pessoas que já trabalharam com ele no Planalto. Não é uma pesquisa, seja do Datafolha, seja do IPEC, seja do Vox Populi e por aí vai, que indica isso. É uma opinião do colunista, no caso da colunista, que indica isso, e ela reverendou isso na época de forma muito pública. Não é? Entrevista, inclusive, a Thaís Yohama, no UOL, no Jornalistas, etc., muito bem concedida. Então, nesse campo, a gente vai explicando as coisas. Não é?
Outra coisa que o colunista pode fazer, quando, por exemplo, nós estamos no início do ano, eu posso falar que a partir de, nós estamos em fevereiro, até junho, o país, do ponto de vista do governo federal, no Ministério da Economia, no Ministério, vamos dizer, da Integração Social, qualquer ministério, tende a seguir tal tendência. Eu não estou falando que isso vai acontecer. Isso está escrito. E muitas vezes, nesses comentários, tanto no primeiro volume, tanto no segundo, eu falava para o leitor, olha, fique atento à data de publicação da coluna em questão. Se a coluna indica isso em 2022, não vá com o olho muito atento em 2024. Fique atento ao que está acontecendo no momento, porque se você não consegue entender o que está em 2021, muito menos agora, em 16 de fevereiro de 2024, porque a história é assim. Nós tentamos julgar o presente, ouvir o passado, observar o presente como está, mas sem esquecer do passado. É a mesma coisa a gente querer julgar a Inquisição agora, com os olhos atuais. É absurdo, em gênero, número e grau, mas tem um passado, é de contextualização. Isso muitas vezes que eu quero falar. Então, observando tudo isso, como a colunista também tem a sua sensibilidade, a causa das mulheres, a causa LGBTQIA+, a causa dos indígenas, não é? A causa dos funcionários públicos, que os pais dela, a mãe dela foi funcionária pública, o pai também. Então, isso tudo indica a sensibilidade, a questão dos negros. Então, tudo isso você vai analisando em questão. Tudo isso leva em questão de uma análise de uma coluna. Se realmente, muitas vezes, o texto é assim, mas no título poderia indicar algo diferente. Não está falando a mesma língua, muitas vezes. Ou, às vezes, falou 4 assuntos demais, mas se fosse um assunto só, poderia ser bem explicado. Isso é lendo, relendo muitas vezes. E relendo uma terceira vez. Não é ouvindo alguém falando e reproduzindo. Isso dá trabalho, realmente, para ser feito. E conversando, às vezes, até com a própria colunista, às vezes. E, muitas vezes, eu vou falar uma coisa, não se pasmem o que eu vou falar. Às vezes, a gente lê, eu muitas vezes li essas colunas, muitas vezes, eu reli, eu procurei fontes para entender o contexto, em jornais, em sites, e muitas vezes a gente não consegue ter um posicionamento, uma opinião exata, realmente, e que mais que a gente vai falar de um assunto, a gente não domina. Num caso desse, a gente não comenta, a gente exclui o comentário. Então, são vários critérios de interpretação de um gênero jornalístico, que é a coluna de jornal, que é a opinião, que devem gerar. A gente comenta fatos. Fatos, sim, se comentam fatos, mas nós comentamos, muitas vezes, versões dos fatos. Isso é uma coisa muito importante no gênero de coluna, de jornalismo de opinião. Não é? A gente comenta versões, nós comentamos tendências, muitas vezes. Existe o fato, o que as fontes, o que ministros, o que falaram para a gente que não estão conseguindo, não querem se identificar, estão dizendo, o que assessores estão dizendo para a gente, o que leitores que nos escrevem dizem para nós, muitas vezes. Então, tem tudo isso que a coisa vai gerando, muitas vezes, numa pauta, muitas vezes, que a gente vai falar do Minha Casa Minha Vida, tem pessoas que estão enfrentando esses dilemas, que nos escrevem muitas vezes. Quando a gente fala da questão dos negros, a gente recebe muitas vezes pessoas que enfrentaram preconceito, que enfrentam racismo, da mesma forma de uma pauta falando sobre casamento gay. Também a gente recebe pessoas que nos falam sobre essa questão, de como é na vida delas. Então, uma análise de um texto jornalístico, que é a coluna, demanda muito tempo, que vocês não sabem, muitas vezes. A gente tenta analisar, a gente tenta com cuidado, com muito carinho, fazer isso. Pode parecer leviandade, talvez, o que eu vou dizer, mas é uma coisa que dá muito cuidado de escrever, que vocês não têm ideia do que é escrever um gênero jornalístico, escrever comentário, escrever verbete, saber que o título, a data,
e o que você está comentando em 3, 4 linhas, 5 linhas, que seja, tem que ter a ver com o título que foi publicado em questão. Tem tudo isso, tem todo o trabalho, realmente. Inclusive, nesse segundo volume, eu falo sobre a relação do PT, vamos dizer, com o presidente Lula, muitas vezes, da influência dele, e a relação atual, que você vê a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, atacando o Fernando Haddad o tempo todo, e o Lula quieto ali, não consegue, vamos dizer, ter uma mediação a respeito. Mas lá em 2009, ele praticamente obrigou o PT a votar pelo não afastamento de Sarney, sendo que naquele momento o próprio PT estava querendo votar a favor do afastamento de Sarney. E tem uma coluna que eu comentei no livro e que eu uso como exemplo, chamada Saturação, que a Eliane também comenta isso. E a gente vai ali observando, a gente vai ali comentando. Eu estou demorando mais para tentar explicar como funciona essa questão, porque o colunista de jornal, ele foi repórter de política, entende-se disso. Então, ele vai ao Congresso para tomar um café da manhã com o ministro, com o deputado, com o assessor parlamentar. São fontes de trabalho que aquilo geram. Ele pode conversar por WhatsApp, por telefone, quando o assunto tem mais a ver com o Supremo, com o ministro X, sempre ouvindo coisas. O trabalho do colunista é muitas vezes ouvindo leitores, ouvindo fontes, ouvindo pessoas do seu ambiente, pessoas que são muitas vezes contra ele, contra a sua argumentação. Então, são fontes que vão construindo o trabalho. E muitas vezes não é um raio que cai na cabeça do colunista. É você escrevendo sobre todos os fatores externos que tem aí, e usando muita leitura, ouvindo muito e também assistindo muita coisa, não é? Então a gente vai desenvolvendo um trabalho que é difícil, muitas vezes, de tentar explicar como que é essa interpretação, esse cuidado de ler coluna, porque você tem eu tive 1.233 colunas do Estadão para ler, que ela assinou, a própria Eliane, de 11 de janeiro de 2015 até o final de 2023. Eu não peguei o período de 2024. Então, você tem que selecionar aquelas colunas. Isso dá trabalho, muitas vezes. Você tem que ver que um texto não vai render. Existe uma contextualização. Existe uma contextualização para ser feita, realmente. O que o texto está dizendo para a gente? É isso que eu estou tentando fazer. E o estímulo desses trabalhos que eu fiz, tanto o primeiro volume e quanto o segundo, A Fiel Amizade, um Leitor por Sua Colunista Favorita, Eliane Cantanhede, a parte 1 e a parte 2, não que você que está me assistindo, vamos dizer assim, você fique só lendo o que eu estou comentando, que o livro, na verdade, é um guia, como se fosse um guia de vídeo ou de DVD que o Rubens Evaldo Filho fazia. Essa é a ideia, não é? Com uma sequência de ano, mês e dia. Mas também que você vai atrás se a coluna foi publicada na Folha, vai atrás do acervo Folha, lê o que ela escreveu também. Não acredito muito só com o que eu falei, não. Não fica confiante. Ou lê a coluna dela, depois vai no que eu escrevi. Vamos construir esse cenário. Não que alguém fale e a gente tem que ser maravilhoso o tempo todo, a gente tem que ter opinião, porque alguém está falando numa live, que pode ter certeza. Muitas vezes essas pessoas que estão comentando em 1 hora, eu estou quase terminando, tem 1 minuto, 2 para terminar esse vídeo, vai dar uns 16 minutos, ele não teve o critério de ler, mas lê em minúcia, em detalhes, esse artigo, um artigo de coluna de 340 caracteres na Folha e quase 900 no Estadão. Não teve o cuidado, realmente, de ler, realmente, não é? Porque a leitura mesmo, aquele gosto pela leitura, desculpa, não tem. Eu peço desculpas se eu ofendi, mas eu queria passar em 15 minutos esse ideal. Olha, 15 minutos, ele perde 1 hora, né? Então eu estou perdendo até pouco tempo, 1/3 do que essa pessoa diz perder. Um grande abraço, eu espero que esse papo seja proveitoso.